aqueles 4 andares para se colocar os livros. Foram reformados. Eles estavam, inclusive, com laudos e com tudo, daqueles 4 andares. Os outros 5 andares do prédio ainda não tinham sido entregues à Faculdade de Direito, não era a nossa posse. Então se faz aquela mudança, efetivamente parte das 8 salas que foram liberadas pela biblioteca estão sendo usadas como salas de aula, nós vamos ter reclamação do aluno por outra coisa. Agora, o problema qual foi? O problema foi o não cumprimento do cronograma. E, obviamente, se houvesse qualquer questão na minha portaria, eu dizia que a biblioteca, a transferência da biblioteca não foi feita por mim sozinho, tinha assinatura de 12 dos 14 membros do Conselho Técnico Administrativo, isso aqui ninguém disse. Agora, é claro, a administração é assim, vai transferir, tem algum problema, se tem que se contornar esse problema para resolver, é normal, não flui. Então, não houve cumprimento. E a reitoria, que tinha se disposto absolutamente a fazer tudo o que pudesse fazer, não foi acionada para nada. E, óbvio, até o dia que eu era diretor, A partir dali, qualquer coisa que eu faça é interferência. Então, eu digo com toda clareza o seguinte, quer dizer, não estou pondo culpa em ninguém. Agora, houve um uso impróprio dessas questões, porque logo no começo de fevereiro, quando as aulas começam no final, havia funcionários da faculdade que deveriam justamente colocar e apressar essa questão dos livros, que deveriam, se houvesse algum problema com o prédio, olha, nós temos esse problema, leve lá. Eu desafio, alguém fez algum comunicado para a reitoria a partir do dia 26 de janeiro, com referência à necessidade da biblioteca que não tenham sido atendidas? Não. Começaram a usar o documento dizendo, cadê a biblioteca? E aí, insuflando, é normal junto a essas pessoas, eu também reclamaria se eu chegasse à Faculdade de Direito e não tivesse aberto até hoje. Agora, então, eu sei por informação que os 4 andares estão com os livros lá e que estão desde o final de abril, até hoje não se abriu aquela parte, porque é claro, desde que tivesse que fazer algumas arrumações, abriu-se o moço. Então continua essa questão. Portanto, eu diria o seguinte... Continua fechado. Pelo que eu saiba, porque as informações da Faculdade de Direito com a reitoria foram praticamente nulas. Ninguém deu informação, ninguém pediu nada, só o movimento é que foi sendo feito. E, por exemplo, na informação que eu li nos jornais, 500 livros danificados, garrafais, num dos jornais principais de São Paulo. Meu senhor, o que será que houve com isso? Fui perguntar, não houve nada daqui, ninguém desmentiu. Eu desmenti nas minhas entrevistas. Vocês acreditam que se tiver danificado 500 livros? E não se danificou nenhum. Então não era a caixa d'água que estourou. Era uma torneira que estava dentro e não danificou livro nenhum. Isso dito por eles. Quer dizer, então, é toda uma construção que leva a isso. Agora, o problema é o seguinte, eu hoje não sou mais diretor da Faculdade de Direito, eu me orgulho de, no período em que fui, durante quase 4 anos, foi um período pacífico, um período em que nas congregações as questões se decidiam, se terminavam, não ficavam processos para depois e não houve força nenhuma. Pura e simplesmente havia uma harmonia natural que, de certa forma, se nos fez por várias forças, por razões que eles devem saber melhor do que eu, e que estão danificando a imagem de muita gente, mas, em primeiro lugar, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que está demonstrando que não tem condições para resolver os seus problemas minimamente. Na tribuna da Câmara de hoje, nós temos a presença do Dr. João Grandino Rodas, o reitor da USP. Quero contar agora com a participação do jornalista Luiz Henrique Amaral. Luiz Henrique. Obrigado, Neto. Queria aproveitar, continuar um pouco nessa linha que a gente está fazendo as perguntas aqui, bastante claras, o senhor também deu uma resposta bastante, às vezes até mexendo em temas polêmicos. Então eu queria perguntar para o senhor, até pegando uma cola de alguns aqui telespectadores que perguntaram, queria entender um pouquinho melhor a questão das cotas raciais. Porque a minha visão, se me permite, é a seguinte, no Brasil, nas escolas públicas, como eu disse no começo, as pessoas que têm uma condição financeira melhor, familiar, acabam estudando nos melhores colégios e entram nas escolas públicas. Isso acho que é uma questão colocada, comigo mesmo aconteceu isso, fui aluno da USP. Agora, daí criaram a questão das cotas. Agora, me parece que não seria mais correto
que as cotas fossem, então, já que o governo quer facilitar a entrada de pessoas menos favorecidas na universidade, que as cotas não fossem direcionadas para os pobres ou para as classes menos favorecidas de alguma forma e não para uma raça específica? E saber como é que o senhor analisa essa questão? Luiz, se me permite, reitor, só para colaborar com a sua pergunta, Luiz, há tanta sintonia com o que você pergunta, que o Hélio Vidigal, um amigo médico lá de Barretos, ele quer que o doutor João comente sobre a questão das cotas das universidades, e o Januário Muniz de Souza, lá de Ixu, na Bahia, também faz o mesmo questionamento a respeito das cotas de negros. E o Paulo Aguiar, aqui de São Paulo, reitor, ele diz o seguinte, que é muito difícil entrar na USP, ao contrário do que o senhor disse. O aluno de ensino público entrar na USP é muito difícil, porque a diferença da qualidade de ensino público, da privada, na pré-escola, no ensino básico e fundamental, é muito grande. A observação do Paulo Aguiar, que complementa, só para reforçar a sua intuição como jornalista. Eu digo o seguinte, é um problema, nós sabemos que a universidade, ela lida com o mérito. Então, a rigor, se a gente quiser imaginar, fala, quem tiver o mérito para entrar, entra, quem não tem, não entra. Essa é uma verdade que precisa ser temperada. É claro que nós sabemos que a única solução para isso está na melhora do ensino fundamental e médio, de tal forma que todos tenham um bom ensino. Mas mesmo que se comece isso hoje, isso só vai acontecer daqui a 30 anos. Então, obviamente, existe todo esse gap em que precisa alguma coisa ser feita. Não se pode destruir totalmente o mérito, porque senão nós vamos fazer uma universidade que não vai ter as funções que ela tem, não vai poder cumprir essas funções. Entretanto, é óbvio que precisa se dar algum tipo de auxílio. Sem que se melhore o ensino fundamental, e isso não se faz de um dia para o outro, uma outra saída seria abrir bolsas de estudos para que pessoas que quisessem dessas escolas pudessem se preparar, elas entrariam na USP em pé de igualdade ou até maior do que os demais. Entretanto, isso é que acontece, por exemplo, nas relações exteriores. Isso se faz há vários anos para pessoas que são desfavorecidas economicamente, mas que gostariam, que tenham condições, eles recebem durante 3 anos uma bolsa de estudo para poder se preparar. Agora não vão ter favorecimento na entrada. Mas isso me tornará até possível, que os números são pequenos, mas não é possível em números enormes como no ensino fundamental e médio. Portanto, essa seria a segunda saída. Não tendo nenhuma dessas duas a curto prazo, nós temos realmente de tentar alguma coisa que não termine totalmente com o mérito e ao mesmo tempo possa elevar e trazer esse número de pessoas. Essa preocupação existe. Nós vamos ter o Conselho Universitário agora no mês que vem. Um dos tópicos que vai ser colocado lá já vai ser um estudo, era um dos pontos cruciais da própria campanha para a reitoria, que seria estudar vestibular / inclusão. Quando nós falamos em inclusão, a USP tem a obrigação de tratar esse assunto e dar uma resposta dela. E para tratar esse assunto, nós vamos tratar não só no Conselho, mas começando no Conselho Universitário e tentando que a própria universidade venha e diga assim, a nossa posição como universidade é essa. Quer dizer, então, esse é um assunto importante e que está sendo colocado nesse sentido, quer dizer, o vestibular de inclusão social, no sentido amplo. Então, nós vamos ter essas discussões, existe um prazo, claro que o prazo